se você quer que a sua vida mude, o seu espírito, o seu, tem que cooperar com o Espírito de Deus, tem que trabalhar em conjunto com o Espírito de Deus. Como assim, bispo? Jesus teve quantos discípulos? Você ouve falar muito dos 12 na Bíblia? Mas todos não tinham o mesmo Espírito? Tinha. Mas Jesus não usou todos da mesma maneira. Entenda, Jesus respeita o nosso espírito. Deus nunca impõe nada, Deus não força ninguém a mudar. Por exemplo, nós temos um discípulo chamado Pedro. Jesus usou muito Pedro, mas Jesus encontrou dificuldade para usar mais Pedro, porque ele queria usar mais a Pedro. Uma vez ele fez Pedro ter uma visão do lençol descendo com os animais, porque Pedro ficava com aquele espírito de pregar só para os judeus, e Deus deu essa visão para que ele fosse na casa de Cornélio pregar para os gentios, e ele teve dificuldade. O Espírito Santo interrompeu a pregação dele, e o Espírito Santo desceu sobre toda a família de Cornélio. E Deus, depois de ter tentado e encontrado dificuldades com Pedro, Deus levantou Paulo, mas Deus tentou com Pedro, porque Pedro não deixou ser mais, se deixou ser mais usado por Deus. Então Deus levantou Paulo. Paulo chegou a dizer: eu nasci fora de época. Ele veio depois dos discípulos, ele não teve aqueles 3 anos junto com os discípulos e com Jesus. Ele veio fora de época, mas o espírito dele contribuiu para Deus poder fazer o que ele queria fazer. O nosso espírito ajuda ou atrapalha Deus. Deus contou com Pedro para o que podia, mas para as outras coisas maiores teve que contar com Paulo. Deus destaca na Bíblia o Espírito. Deixa a Bíblia aberta em Juízes 7:3, mas se você ler comigo no telão, Daniel capítulo 6, versículo 3, leia comigo, por favor. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes príncipes, a esses presidentes e príncipes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O que é que era excelente? O espírito. Tem gente aqui que quer excelentes clientes, excelentes vendas, excelente lucro, ela quer ter tudo excelente, mas ela esquece de focar o principal: ter um espírito excelente. Ela quer tudo excelente, ela quer um carro excelente, ela quer morar num lugar excelente, ela quer dar coisas excelentes para a família, para os filhos, mas ela não se preocupa em ter um espírito excelente. Daniel tinha, o espírito dele era diferenciado. A Bíblia destaca um homem em Números 14:24, chamado Caleb, que tinha uma idade avançada, e a Bíblia diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou. Olha só, e a sua descendência a possuirá em herança. Olha o que Deus diz, porque ele tem outro espírito. Deus era com os 12 espias, mas 10 não deu para Deus trabalhar, então Deus só deixou 2 entrar, Josué e Caleb. Outro espírito, Deus observa o nosso espírito, Deus pesa o nosso espírito. Eu falei para vocês que Deus não precisa de condições. Deus às vezes faz coisas que você fica assim: meu Deus, como é que o Senhor consegue fazer isso na minha vida? Eu que não tenho condição nenhuma. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Você tem que crer que Deus te escolheu. Olha para mim, por favor. Noé não era marceneiro, carpinteiro. Gideão não era nenhum herói de guerra, mas Deus escolheu eles para arrebentar, para vencer. A arca não afundou não, tá?
Na batalha, Gideão não perdeu não, ele venceu a batalha. Ele não era herói de guerra, mas Deus sabia que ele iria obedecê-lo. Deus pesa. Enquanto todo mundo estava com medo, na caverna, Gideão estava malhando trigo. Deus gostou disso. De repente, uma das coisas que Deus te escolheu é porque você odeia injustiça. Quem odeia injustiça? Ou você faz injustiça? Porque tem gente aqui que faz injustiça. Mas se você odeia injustiça, se isso mexe com você, fere você, se isso você não aceita, é uma das coisas que faz Deus escolher o ser humano. Odeia injustiça. Gideão estava lá malhando trigo e Deus viu revolta nele. Se fosse outra pessoa que não tivesse esse espírito de Gideão, sabe o que iria acontecer? Aparecer um anjo, a pessoa ia ficar aleluia, aleluia, aleluia. Não, nós glorificamos a Deus, mas nós também pensamos, se Deus é comigo, cadê a grandeza dele? Cadê as maravilhas dele? Cadê o espírito maravilhoso dele em mim? Amém? Nós pensamos. Espírito do ser humano ou ajuda ou atrapalha Deus. Deu para você entender? Vamos para o capítulo 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for o quê? Medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha para mim, por favor. Imagine Gideão sabendo que os inimigos eram milhares e de repente ele chama para a guerra, vem 32.000 homens. Ele pode ter calculado, cada homem vai ter que valer por tantos. Aí Deus fala: Gideão, manda os tímidos e medrosos voltarem. Por quê? Porque atrapalha. Tem gente aqui que a timidez dela está atrapalhando Deus, que o medo dela está atrapalhando Deus de fazer o que Ele quer. Ele falou: volta, só vai atrapalhar. Eu não preciso de números. Aí ele continua dizendo o seguinte: e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, quantos homens? 300 homens. E de todo o restante do povo, se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão, porquanto todos os demais, o quê? Se retirem cada um ao seu lugar. Não vou com eles, Gideão, você não vai com eles. Olha para mim, os 300 têm o que eu quero: espírito, confiança, coragem. O diabo, ele usa as pessoas lá fora que tem espírito para fazer o que ele quer, e Deus busca pessoas que têm espírito. Deixe de ser acomodado, deixe de ser medroso, deixe de ficar esperando Deus fazer tudo sem você fazer nada. Gideão, quando começou, Deus aceitou a oferta dele, o cabrito, mas Deus não parou por aí. Deus queria o segundo boi, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus queria que ele fizesse algo à altura do que ele queria, algo forte, algo que tivesse espírito, porque as nossas ofertas, os nossos sacrifícios têm espírito. Lembra que Deus disse assim, a oferta de Abel clama até hoje. Não foi ovelha, porque ovelha nem viva clama, quanto mais morta. Mas o espírito não morre. Espírito não morre. Quando a oferta tem espírito, nem Deus esquece, nem você esquece, nem o diabo esquece do que você fez, porque tem espírito.
Tem gente que eu admiro o Bispo Macedo, sabe por quê? Porque tem espírito. Às vezes ele chega aqui sábado, vim de viagem missionária, ele diz assim, eu vou fazer domingo. Aí quando pergunto, qual horário, Bispo? Às 3, 7, 9, meia, 18, parece que ele vai entrar na pessoa. Olha a idade que ele tem, mas não se troca por ninguém mais novo. Caleb tinha a idade que tinha, 85 anos, se viu mesmo. Barzilai tinha 80 anos, se sentia um peso, se sentia velho. Para de achar que você está velho, para de ficar chamando a morte. Se você entender que Deus tem coisas grandes para você, então sua vida muda. Você precisa ter espírito para cortar o altar de Baal, espírito para pegar tudo que o diabo te fisga e abrir mão. De repente o diabo te fisga, sabe com o quê? Com pecado. De repente o diabo te fisga nas suas fraquezas. Por que você não corta o altar de Baal hoje? Isso abençoa qualquer pessoa. Na vida espiritual, ou você está agradando a Deus, ou você está agradando você, ou você está agradando alguém. Alguma coisa está fazendo. Quem está entendendo? Na vida espiritual você não fica neutro. Ou você está se agradando, ou agradando alguém, ou agradando a Deus. Nada te abençoa mais do que agradar a Deus. Pode chegar aqui um cracudo, pode chegar aqui um morador de rua, se ele tiver disposição para quebrar o altar de Baal, para desligar a vida dele com o diabo, para abrir mão de tudo de errado, a vida dele muda. Eu te garanto, porque eu já vi muita gente mudar de vida aqui. E gente que fala assim, ó, hoje estou vencendo nessa área, nunca pensei que ia trabalhar nessa área, e Deus coloca de propósito, para mostrar que não é a pessoa nem a condição, é Deus. Creia que Deus escolheu você. Ele escolhe as coisas loucas. Ele escolhe as pessoas que ninguém acredita. Ele escolheu você. Ele disse, ó, Caleb vai entrar na terra prometida. Diga, eu vou entrar na terra prometida. Ele falou isso para Caleb. Daniel sobrepujou, fez a diferença, porque o espírito era excelente. Mais do que ficar querendo dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter uma vida econômica excelente. Isso é consequência. Eu já falei para você, se liberte do espírito de mamão, se liberte do espírito materialista. Eu quero que você tenha o espírito de Deus, porque dinheiro vai ser consequência, mas para você vai ser sempre papel, carro vai ser sempre lata, casa vai ser sempre cimento, mas Jesus vai ser tudo para você. Nós vamos orar agora. Mas hoje você vai fazer uma coisa que um dia eu fiz. Quando Deus me chamou, que eu entendi que Ele queria trabalhar comigo, eu aceitei e abri mão de tudo de errado e assumi minha fé nele. Não pode ter nada com você que te ligue a nenhum outro Deus. Não pode ter nada com você que te ligue ao diabo. Se você tem uma nota de $1, achando que isso vai te dar sorte, um trevo, um crucifixo com Jesus morto, se você tem alguma coisa com você que te liga à superstição, você vai colocar no altar agora. Não pode ter nada que desagrada a Deus com você. Eu tenho aqui, bicho, eu sou viciado em drogas, eu tenho drogas aqui, eu tenho um cigarro aqui. Você vai jogar no altar. Eu tenho uma coisa que minha avó falou que é da sorte, que minha mãe falou que é da sorte. Você não precisa de sorte. Bispo, você que joga na loteria, no bicho, só tem dado zebra para você. Você vai colocar aqui no altar. Você não precisa de sorte, você precisa de Deus. Porque se Deus estiver com você, vai dar tudo certo. Se Deus não estiver com você, você vai se arrebentar. Amém? O altar está aqui. Se tem alguma coisa que desagrada a Deus com você, abra mão e coloque aqui. Quanto mais rápido você vier, mais rápido Deus vai te abençoar. Você não precisa disso. Você precisa ter só sua fé apoiada na palavra de Deus. Aí você vai clamar e vai ser ouvido. Amém? Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.